Olá, meus queridos, graça e paz para a sua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e dessa vez nós estamos com uma pessoa muito especial, pessoa que eu conheci há um tempo e eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa pessoa. Eu estou falando João Carlos da Silva, ele está aqui comigo hoje. O João Carlos, ele é casado, pai de 3 filhos, é empresário, mora aqui em Portugal já há 8 anos, tem uma história de superação fantástica e nós vamos falar hoje sobre podcast, dinheiro e família, que está sempre relacionado, que não dá para separar os dois, né? O dinheiro tem que estar envolvido com a família com o dinheiro, e precisamos de estudar sobre isso. E por isso nós vamos fazer esse bate-papo aqui com o João Carlos da Silva, mas também conhecido como Júnior. Exatamente. Júnior, João Carlos, seja bem-vindo. É Muito uma alegria obrigado. ter você aqui conosco. Muito obrigado. Eu quero desde já agradecer o convite. Para mim é um privilégio estar aqui. Não é a primeira vez que nós nos encontramos, né? É, Aliás, o primeiro podcast foi com o senhor, não sei se o senhor lembra. lembro lá na tua casa. E aprendi muito e todas as vezes que eu me reúno é uma escola. Né? O senhor é Amém. uma fonte de sabedoria, quero que o senhor saiba disso, e para mim é um privilégio estar aqui. Tenho certeza que quem vai aprender aqui sou eu, e para mim é muito bom, muito importante ter esses convites, não só para transbordar, mas para absorver também. Estou aqui para aprender. Exatamente. Muito bom. O João Carlos, ele já está em Portugal, como eu disse, já há 8 anos. Vai fazer 8 anos, Vai quase oito fazer anos. 8 anos. Podemos considerar aí 8 anos, porque já está quase lá. Em Mas março completa 8. você é muito novo, não? Tenho 34 anos. Trinta e Uma quatro anos. carcaça de 12, de 15. 34 anos, mas e já casado aos 17, significa então que você casou muito novo. Muito novo. Casei com 16 anos, pastor. Pois Com é. 16 anos eu tive o privilégio, a oportunidade de casar. Então, quando a pessoa tem uma determinação na vida, nada para ele, certo? Não para. Então, Se você é obstinado por um alvo, por um objetivo e tem lá as suas motivações certas, difícil você ser parado. tá. E essa motivação é algo já interessante na nossa vida, porque eu vejo que algumas pessoas até têm um propósito, até têm vontades, mas as motivações erradas. Então aí acaba que o final não vai dar certo. Inclusive falando disso sobre dinheiro, né? Com certeza. Então eu penso o seguinte: se a pessoa trabalha só focado no dinheiro, eu acho que a motivação é errada, Com ou não? certeza. Com certeza. Porque eu acho que o dinheiro, ele é, acho não, o dinheiro ele é apenas o resultado de um serviço, né, atribuído a alguém. Exato. Eu vejo a história de Davi, que uma da história que ele vai enfrentar o gigante, né, Golias, aí ele faz uma pergunta: o que pagará ao homem que matar esse gigante? Ou Exato. seja, ele falou assim: eu vou entrar nessa, não é por causa dessa motivação, eu vou enfrentar ele porque ele está enfrentando o Deus de Israel, mas dá para me recompensar por isso? Ou seja, o dinheiro nada mais, nada menos Uma do que uma recompensa. recompensa de um trabalho executado, correto? Exato. Eu costumo dizer que o dinheiro é resultado daquilo que você domina. Ok. Muitas pessoas elas querem o recurso financeiro em primeira instância, né? Imagina, eu Uhum. chego para trabalhar, para prestar um serviço, e a primeira coisa que se fala é sobre o ganho, O salário. sobre o salário. Quando na verdade, o que, que eu acho? Até o meu filho de 15 anos, esse dia, ele foi pedir uma vaga de emprego. E aí, a primeira coisa que ele colocou lá foi sobre o ganho. E eu comecei a instruir ele, dizer o seguinte, falei, Gui, a primeira coisa que você precisa oferecer é uma solução de um problema. O que, que Uhum. você desenvolveu de competência que pode facilitar a vida desse empreendedor a te dar a oportunidade de um trabalho? Ou seja, qual valor você gera para essa empresa para depois você colocar um preço? Porque Uhum. quando você coloca o preço primeiro, você está limitando a si próprio. Ok. Porque imagina, você chega numa empresa, você oferece mais do que aquilo que foi proposto você fazer. Você está Uhum. gerando valor. Ok. Você resolveu mais problemas do que o próprio empreendedor, o empresário, ele tinha de expectativa sobre você. Uhum. Na hora de você precificar o seu trabalho, que você domina com expertise, que você tem competência para executar, o valor que você pode proporcionar em relação a preço pode ser muito maior. Ok. Então, dinheiro é resultado daquilo que você domina. Você não pode querer ganhar
sobre uma coisa que você não tem a competência e não tem a expertise para fazer. Então, os judeus ele tem uma ideologia tremenda seguinte: se ele não trabalha em si por causa do dinheiro, do salário. A primeira coisa que ele vai trabalhar é pelo propósito qual ele foi chamado. Eu demorei muito tempo para entender isso, Sim, porque todo mundo trabalha inicialmente por pelo causa dinheiro, da claro. necessidade, isso E é eu não fato. sou diferente disso. No Né? início sempre foi assim. Exatamente. Mas depois que você vai estudando sobre o dinheiro e sobre as culturas, você vai o judeu entende o seguinte: se a pessoa quer montar um restaurante, então ele procura um trabalho num restaurante Aprende. e fica ali 3 anos. O dinheiro é simplesmente um extra, porque ele está ali para um aprendizado, porque ele quer montar o próprio negócio, porque ele é um Claro, empreendedor, claro. né? Então, ou seja, mas a maioria das pessoas, e ontem eu estava falando com a minha esposa, que a maioria das pessoas elas vivem numa condição de escravo, porque o escravo trabalha pela recompensa do salário, Exatamente. né? Exatamente. E aí nós vemos, por exemplo, uma pessoa que vai num parque com a criança, e aí você vê uma mãe que está brincando com a criança 1 hora ou meia hora, aí ela chega uma amiguinha para brincar com a criança e a mãe pega na mão daquela criança e tem que ir embora e arrasta ela, e ela começa a chorar, começa a gritar: mãe, não, não, que agora que chegou minha amiguinha, eu quero brincar. E a mãe diz: não, eu tenho que ir embora porque eu tenho que trabalhar. Trabalhar. E eu tenho que trabalhar para quê? Para ganhar Dinheiro. dinheiro. E ela ganha o dinheiro para quê? Para depois Sustentar a distribuir menina. 10 para um pouquinho para o salário, ou um pouquinho para o aluguel, um pouquinho para água, um pouquinho para luz, um pouquinho para comer, e diz para a menina: a mamãe não comprou presente porque não tem dinheiro. Dinheiro. E vai passando essa vida toda, porque na verdade ela está trabalhando pelo dinheiro, passa a ser a corrida do rato, Exato. que não sai do lugar, e ou seja, criou dentro de uma criança que a mãe está, o mais importante é o trabalho, o mais importante é o dinheiro. Por quê? Porque não tem uma condição financeira para sustentar Exato. a família. Por isso que quando eu comecei a estudar sobre o dinheiro, eu percebi que não é o muito correr, não é o muito trabalhar, não é o muito esforçar, mas é fazer as coisas certas, na quantidade certa, o objetivo certo, estando no lugar certo. Exato. Aí as coisas começam a mudar financeiramente para a vida. Porque se você analisar, tudo na vida as pessoas estão correndo atrás Do do dinheiro. dinheiro. E aí entra aquela pergunta que faz assim: se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que trabalhar Mais. E mais. tá errado. E tá errado. Tá errado. Não é trabalhando mais que ganha mais. Ou seja, talvez é pensando mais e empreendendo mais, tendo multiforma de renda que possa ter maior recurso. E nesse caso, você tem uma multiforma de renda, Sim, com que certeza. é mais de uma empresa. Exatamente. Então, assim, pastor, falando dessa menina, dessa jovem aí que o senhor mencionou na história, eu acho que é interessante porque às vezes a nossa fala ela vai limitar e vai implantar uma crença nos nossos filhos de forma Exatamente. inconsciente, né? Inconsciente, Eu vou falando exatamente. aqui e tudo mais, e no final esse tipo de gente, esse estilo de vida sobra muito mês no fim do salário. Já viu essa Exatamente, expressão? muito, muito mesmo. E aí Muitos dias, né? você não, Muitas horas. muitas horas, muitos dias, e você acaba ficando decepcionado, frustrado, desapontado, porque a sua única motivação é ganhar o dinheiro. Só que ganhar dinheiro não é trabalhando muito. Porque se não está ganhando dinheiro, tem algumas coisas acontecendo. Por exemplo, ou você está trabalhando muito e não está tendo tempo de ganhar dinheiro, ou você está trabalhando pouco, que tem gente que trabalha muito pouco também, e aí E acaba não também ganhando não ganha. dinheiro. Ou você está trabalhando errado. Porque tem muita gente que trabalha muito, mas trabalha errado. E no final não ganha Você dinheiro. pode ter algum exemplo de trabalhar errado? Trabalhar errado, por exemplo, você não é intencional naquilo que você faz, você não faz planejamento, começo, meio e fim, onde é que você quer chegar. Por que você faz tantas horas? Tem muita gente que faz horas extras, horas extras, horas extras, e no final acaba Saindo pelas dedos. Não dá nem nada. correu tudo. E aí a pergunta que fica é: pra quê? Se no final o que mais importa, e o senhor vai falar sobre família, eu acho que o que mais importa é a nossa família. Esse é o nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio. Aí você se abstém da presença ali, Para querer dar presente? e no final acaba não sobrando porque nós não compramos coisas, né? Nós compramos emoções, Uhum, né? As nossas emoções exatamente. estão atreladas em muitas coisas e aí você acaba investindo demais em coisas que às vezes você não precisa para mostrar para quem você não gosta, para pagar o dinheiro que você não tem. Exatamente. E Júnior, qual que foi a primeira experiência que você teve? Essa é sempre a pergunta que eu faço para todos os nossos amigos que vêm aqui.
porque eu gosto de entender o modelo financeiro de cada pessoa. E nós sabemos que o modelo ele vai de 0 a 7 anos ou de 0 a 11. Uhum. O máximo que se possa atingir na maturidade financeira de uma pessoa dizem que até os 11 anos. Mas geralmente 95% é de 0 a 7 anos. Forma-se o modelo, não só de dinheiro, mas de toda a vida da pessoa. E daí para frente ela tem que recodificar. Olhando assim para trás, desde que você nasceu, né? Qual que foi a primeira vez que você tem na memória que você pegou dinheiro e diz: agora eu posso ter esse dinheiro, esse é meu? Porque nós temos uma fase da nossa vida que nós Sim. passa sem Sim. até ver dinheiro, porque os pais se Claro. escondem os filhos. Claro. Qual que foi a sua primeira vez que você viu dinheiro assim? A primeira vez que eu tive acesso ao dinheiro físico, né? De Exatamente. forma física, e falar isso aqui é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. 7, 8 anos de É. idade que teve. Como é que isso aconteceu? Eu levava os meus avós para resolver os problemas pessoais de Uhum. aposentadoria, médico e essas coisas, consultas médicas, porque eles eram iletrados e eles tinham dificuldade de apanhar o autocarro para ir para lá ou para cá, e eu ia lá e conduzia eles na fundação para fazer exame, no banco para fazer validação de prova de vida, essas coisas todas. E ao final desse processo, eles sempre me davam um reconhecimento. Uhum. Então, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi R$ 20. Eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. E você fez, o que veio na sua cabeça? De fazer um investimento, de comprar balinha, comprar. Primeira coisa, comer o que eu tinha vontade de comer. Olha só. Porque a escassez era muito grande. Então, a primeira Uhum. coisa que eu pensei, falei, Foi na boca. no estômago. Essa grana aqui vai servir por umas 2, 3 semanas na escola e eu vou mostrar pra galera que eu também posso. Mas aí é que tá, você sabe que a mentalidade da maioria pessoa de escassez, o que ele pensa é com a barriga, Exato. é com o estômago, que é Exatamente. o lugar que você também cria neurônio. Emoção. 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 E aí eu queria justamente saciar as minhas emoções ali, porque às vezes eu tinha dificuldade e escassez no sentido de, Uhum. eu não posso comprar um iogurte, eu não podia comprar um salgadinho Uma diferente, maçã, o que seja, seja né? o que for. E a primeira coisa que eu fiz foi isso daí. E comprou. E comprei, torrei tudo lá. Eu achei que dava para 3 semanas, mas no final deu só para uma. Pois é, mas aí é que tá. Se nós tivéssemos um ensinamento financeiro, um treinamento financeiro para a família desde criança, com certeza você ia tirar uma parte para comer, uma parte para investir e multiplicar Com aqueles 20. certeza, com Não era? certeza. Com Então, ou certeza seja, absoluta. mas a escassez que entrou do 0 aos 7 anos, quando você teve acesso ao primeiro dinheiro, Foi. lembrou primeiro no estômago Com e certeza. consumiu todo. E voltou para a estaca zero. Talvez você pode não acreditar, mas esse modelo que aconteceu com João Carlos é o modelo que acontece com milhões e milhões de pessoas. Quando ele recebe o salário, ele pensa na barriga. Sim. Aqui eu tinha aqui uma associação de móveis usados e era muito interessante. As pessoas estavam inscritas e recebiam cesta de alimento mensalmente. Nós chegava a distribuir 90 cestas de alimento por mês aqui em Portugal, na época de 2012. Legal. E o que acontecia? As pessoas recebiam o rendimento mínimo do governo. E ela recebeu o rendimento tipo 200, 300 euros mensal. E tinha um mercado aqui, né, perto, mini preço. Então eu sabia exatamente quando as pessoas recebiam. Primeiro, eles vinham no mercado para fazer as compras, beleza. E depois parava aqui na associação, comprava algumas coisinhas. E depois pegava táxi para ir embora. Meu Deus. E como que a pessoa recebe 150, 200, aí ele vem cá fazer a compra no mercado e pega o táxi para ir para casa. Sendo que, ou seja, a gestão, ele só tinha dinheiro por volta de 5 dias. Cara, é incrível. E aí acabava. Sendo que ele poderia pegar uma pequena parte, nem que se fosse vender água, nem que se fosse. Eu sei que nem todo mundo pode ser empreendedor. Claro, claro. Por isso é que tem que ter pessoas que vai consumir. Mas não tem que ser eu essa pessoa. Então, eu acho que nós podíamos estudar mais sobre dinheiro, falar mais na família sobre dinheiro e deixar a seus filhos brincar com dinheiro de verdade. Eu já fiz isso em casa com as minhas netas, porque eu não tinha conhecimento de fazer com os meus filhos. Então, eu dou dinheiro de verdade para as meninas contar e para brincar lá na sala
com dinheiro de verdade, não dinheiro de brincar de brinquedo, para que elas possam ter uma intimidade tão grande com o dinheiro que quando ela crescer, aquilo é tão natural na vida dela que Exato. não tenha dificuldade de conquistar. Exatamente. E de administrar, Pode né? administrar, porque ela contou aqui, tem tanto aqui, tá ali, Exato. brincando com dinheiro mesmo, de verdade. O qual nós não tem acesso. Eu sei que a Júlia, com 2 anos, não vai ter essa lembrança, mas no subconsciente dela, Tá implantado. está implantado. Por quê? Porque o que, que a gente pensa? Ah, não, eu só vou pensar isso no futuro. E outra situação, dê o dinheiro pro teu filho e manda ele comprar e trazer o troco. E manda contar na sua frente para ver Ele se tem está certo. experiência, Para né? ter experiência com o dinheiro. Como que eu faço isso? Estou aqui, vou comprar ali um salgado. Fica aqui, senta, vai lá comprar um gelado, que eu já fiz com as minhas netas. Vai lá, tá aqui 20 euros. Vai lá, compra. Vamos ver se aquela pessoa vai te enganar e se você vai deixar ser enganado. Ele É. vai lá, compra, volta. Vamos conferir aqui junto. Tá certo. Quanto que foi? Foi tanto, beleza. Teve essa experiência com o dinheiro, mas os pais não. Sabe o que eu observo na igreja? E talvez você também já observou lá na sua, que o pai manda a criança dar uma oferta, mas ele só entrega moeda Pois é. para a criança entregar. Exato. Verdade ou não? E no final a criança acha que a moeda é O máximo que dinheiro você todo entregar do para mundo, Deus. né? É o máximo que posso entregar para Deus. E ela acha que aquilo lá é muita É coisa, né? muita coisa. Mas olha só, o pai vai entregar 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, entregar seu dízimo. O dinheiro não está sendo do mesmo bolso? Exato. Tá. Então por que que ele não pega aquele dinheiro, põe na mão da criança e Exato. diga, vá lá levar, E o senhor entrega? sabe que eu tenho esse hábito, o senhor está mencionando isso, mas quando eu tô com os meus filhos próximo de mim, é momento de ofertar, de dizimar, eu, ao invés de levantar e ir lá, porque eles já me viram fazer isso muitas Isso, vezes, eu exatamente. entrego na mão deles, falo, entrega lá para mim, por favor. Porque já está Exatamente. codificando Então, e notas, e a em maioria das vezes notas. notas. E às vezes eu faço questão deles verem a quantidade está sendo colocada no Colocar. envelope. Porque de Exatamente. forma intencional e acaba sendo inconsciente para eles, eles vão ver que é importante também. É importante ofertar, é importante doar. É uma forma de você multiplicar também os seus talentos, o seu rendimento. Eu Exatamente. acho que a oferta é uma das maiores formas de você multiplicar o seu rendimento. Você já viu falar de Bob Proctor? Não. O Bob Proctor é o que fala muito sobre o Pense em Riqueza. Ah, Então, ok. é atualmente vivo. É um cara que já está 60 anos falando sobre Pense Legal. em Riqueza. E ele, eu até gravei um pouco algo interessante dele. O cara é milionário, milionário. Há 60 anos que ele lê todos os dias o livro Pense e Enriqueça. Uau. Entendeu? Então ele já está com 80 e tal anos, e já é jovem, e todo dia ele lê o livro Pense e Enriqueça. Uau. E ele disse assim: quem inventou o negócio de dízimo foi muito inteligente. O cara não é o cara não é crente, o cara não entende nada sobre dízimo, né? E falou assim: é uma ideia fantástica quem inventou esse negócio de dízimo. Por quê? E a pessoa dá o dinheiro lá à sua igreja e ele diz assim, e a pessoa quer saber o que é feito, mas ao meu ver, eles podem pôr fé nele se quiser. Por quê? Porque o que a pessoa está fazendo só está retornando uma semente para a terra, que é o que o agricultor faz. Exato. Parte do que ganha volta para a terra. E aí entra no lado da generosidade. Então, ou seja, o dízimo não é uma coisa evangélico, não é uma coisa católica, é algo, uma semente espiritual que quem inventou foi Deus. No princípio. Entendeu? Então, ou seja, se eu vejo, se os meus filhos ver você fazendo isso, o que que vai criar dentro desse consciência dessa criança? A generosidade, Com certeza. né? Ô, Júnior, uma pergunta bem interessante. Você acha que vale tudo, fazer tudo por causa do dinheiro, De jeito nenhum, de forma alguma. né? Eu acho que assim, pastor, o tudo, como o senhor disse, tudo é tudo. Tudo é tudo. O que que eu acho que não pode acontecer por causa do dinheiro? Ferir princípios. Aquilo que Deus Deixou estabeleceu, estabelecido. deixou estabelecido e determinado, isso não, romper essas coisas não vale a pena. Uhum. Agora, dependendo do ponto de vista de algumas pessoas, vai ficar chateado, vai ficar aborrecido, isso e aquilo. Aconteceu comigo, né? Eu tive que deixar o meu filho com 3 meses e ir para o norte da África ganhar dinheiro. Naquela época eu ainda ganhava dinheiro, eu trocava horas por Por dinheiro. ordenado. Hoje eu entendo que dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Você tem como fazer dinheiro.
E aí, muitas pessoas ficaram chateadas, desapontadas e tudo mais, pessoas bem próximas a mim. E essas coisas naquele momento não me incomodou e até hoje não me incomoda. Uhum. Então tem muita gente que fala, poxa, você faz tudo pelo dinheiro. Não, não, foi uma escolha que eu tive de aprender. Eu era muito jovem ainda, naquela época eu tinha 18 anos. E talvez algumas pessoas no meu lugar, sendo, é, como que eu posso dizer, bombardeado de informações e de confrontos para dizer o quê? Cara, você acabou de ter uma criança, você vai deixar ela aqui, e aí você vai lá para outro lado, você nem fala inglês e tudo mais. Como é que é isso? Será que vale a pena só por dinheiro? E eu digo para o senhor, passados já 15 anos, valeu a pena. Uhum. Eu faria de novo. Então, eu não quebrei nenhum princípio. Foi Claro. em comum acordo com a minha esposa. Ela estava junto comigo nessa É, decisão. então, eu tive que deixar, minha esposa faltava 15 dias para ganhar o filho e eu tive que ir para São Paulo. Graças a Deus eu fui e voltei praticamente nos dias dela ganhar, mas se o negócio tivesse dado certo em São Paulo, ela teria ganhado o bebê Olha aí. longe de mim, né? A questão é que eu fui e não deu certo, eu tive que voltar. Mas se Pois é. tivesse dado certo, ela tinha ganhado o bebê, o Matheus, Sem sua presença. sem presença. E tá tudo bem. Ou eu faria isso, ou eu passava fome, Exato. né? Esse aqui eu acho que está num princípio de sobrevivência. Exatamente. E de Agora, escolha. Nós temos direito de escolha e de renúncia. agora eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve tratar as pessoas bem, Com não certeza. fazer de ninguém escravo, Com certeza. porque isso não compensa, porque isso eu acho que é o fazer tudo. É, Eu vou ter aqui 10 escravos, que ainda existe a escravatura até hoje, com certeza. ou ou fazer, praticar roubo, assassinato. Tem pessoa que coloca o dinheiro acima de Tudo e tudo de que está todos. disposto a fazer tudo para Exatamente. De conquistar. tudo e de todos. É, Então, onde não compensa, por exemplo, perder uma amizade por causa de dinheiro, se a amizade é verdadeira, não. não, Porque às vezes você tem um colega e certo, você tem que aborrecer muita gente, às vezes, por um exatamente. posicionamento, uma decisão que você toma. Agora, se vai colocar em jogo, em risco, uma amizade, e amizades são poucas. Se você analisar mesmo, Né? Amigos, você né? analisar mesmo, amigos são muito poucos. Eu posso contar os meus, muito rápido, fazer essa contagem. Porque o resto é colega. Então, falando em amigo, acho até bom interessante você falar esse assunto, porque um dia um amigo meu recente, eu não vou citar o nome dele, e se ele ouvir aqui, ele sabe que eu já falei com ele. Então, não vou expor a vida dele. Ele veio aqui em alguns exemplos, eu convidei ele para estar aqui no culto, e ele veio algumas vezes. E depois ele me convidou para ir numa festa na igreja dele. E eu até disse que iria, mas aconteceu um imprevisto. Rapaz, e não teve mesmo como eu ir. E ainda demorou mais uma semana para eu justificar a não ida, né? E aí passou uns dias, eu mandei uma mensagem para ele e não respondeu. Mandei outra, ele não respondeu. E aí quando eu vi que eu notei que ele estava chateado, eu deixei, me afastei, esperei o tempo passar. E depois, passou uns dias, ele mandou para mim uma mensagem. Não, realmente eu fiquei triste com você, fiquei chateado porque eu guardei a sua cadeira e você não veio, esperei no dia seguinte e você não veio e tal, falou. E eu com muita calma, né, que é meu amigo, eu disse, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. É, amigo a gente não se conhece na festa. É, Amigo a gente se conhece na guerra. no conflito. E na hora que você estava na guerra com teu filho e com a tua esposa, eu estava lá. Então vamos ver aqui. E o detalhe: o senhor não mostrou sua amizade vindo às minhas festas. O senhor mostrou sua amizade quando eu estava caminhando em Portugal e o senhor atravessou, foi comigo um dia, o senhor subiu no monte. Então vamos pôr uns pontos aqui. O senhor está indo por uma vertente que está achando que a minha amizade Tá atribuída é às atribuído festas. às festas e as É, amizades da gente tá atribuída na guerra. é, Ou seja, é a hora que eu vou dar um golpe em você. É aí que tá a guerra. Não, é meu amigo. Então nós vamos separar o que é dinheiro e o que é amizade. exatamente. Independente de qualquer coisa, de dinheiro, a amizade tem que permanecer. E eu falei com minha amiga, aí a ficha caiu. Eu disse: não, tá tudo certo. E é um grande amigo meu, eu amo ele de coração. Mas na hora eu precisei de dar esse choque nele. Claro. Acorde para Trazer a ver. consciência, né? Trazer a consciência É, que a minha amizade com ele não se define num dia, numa festa, claro. porque até tá na consciência. Por que que é que eu tomei essa decisão?
né? E esse diálogo entre os amigos, e diálogo entre a família, e diálogo sobre dinheiro, que é uma coisa que não se conversa, Não. nem amigos e nem família. Você sabia que a maior causa do divórcio é por causa de dinheiro? Falta de recurso financeiro. Ou é muito ou pouco. É. E aí não entra o diálogo. Então, ou seja, o fazer tudo não Não compensa compensa. porque o dinheiro. Não compensa. Por quê? Porque o dinheiro. Eu penso o seguinte, Júnior. Imagina se tem essa cidade toda nas tuas mãos. E aí todo mundo desapareceu. A cidade toda é do Júnior. Toda, toda, toda. Aí você entra aqui num carro, top das galáxias, e vai pro shopping. Chega lá, não tem ninguém. Tudo que tá no shopping é seu. Você pode pegar sua roupa, pode pegar o que você Se quiser. quiser. Depois você desce, vai aqui no banco. O banco tá aberto, o cofre tá aberto, tá toneladas de dinheiro. Você deita igual o tio Patinhas. Entendeu? Eu te faço o seguinte: vai pra quê? Pra nada. Porque o bom é você compartilhar Exato. o recurso que o dinheiro pode trazer. Levar a esposa. Imagina você sozinho no mundo, só você, só o Adão no Perde totalmente a relevância. perde toda a relevância. Perde a Então, ou relevância. seja, o dinheiro em si, ele é fundamental desde que pode ser compartilhado e não precisa de fazer tudo para conquistar. Exatamente, Né? exatamente. E amigo, pastor, a gente só encerrando o ponto do amigo, amigo ele só se torna amigo, ele sobe os degraus com você depois dos conflitos, depois de comer 1 quilo de sal, né? O que na prática seria comer 1 quilo de sal? Quanto tempo o senhor acha que o senhor gasta para consumir 1 quilo de sal lá na sua casa? Ah, talvez 6 meses? Mais ou menos Uns isso. 3 Depende da meses, 4 quantidade de meses? pessoas que compõem a Talvez família. uns 6 meses, né? Porque Ou um 6 potinho de meses. sal a gente gasta um Porque- mês. Ou seja, você vai ter vários momentos. Ou seja, você passou pelo menos 2 estações. Marcos, faz uma pesquisa aí. Quantos quilos de sal que a gente come por ano? Olha Só aí. pra gente ver. E aí o senhor vai reparar o quê? Que para consumir esse quilo de sal, teve vários momentos. Dias bons, dias não tão bons e dias difíceis ali. Uhum. Os que permaneceram, o senhor vai começar a atribuir amizade com esse tipo de gente. Então, no dia bom e no dia mal, você começa a conhecer as pessoas. E depois tem outra coisa, dá poder a elas, e aí você vai saber quem Exatamente. elas são. E o dinheiro tem esse Poder. De poder. potencializar o que a pessoa já é. Então quer dizer que você está dizendo que o dinheiro não deixa ninguém soberbo. Não deixa. Ele só potencializa o que a pessoa já é. Ok. Dentro dela. Tem muita gente que tá camuflado. Como o cara ele não tem muito recurso, ele não tem muitas formas de se impor, então ele se retrai. Só que a hora que ele ganha uma posição, uma Aí ele se promoção, mostra. um recurso financeiro, aí aquilo floresce de vez. Ok. Aconteceu por causa do dinheiro? Eu não acredito nisso. Eu Ele só foi um acredito adubo. porque o caráter já tá lá, já tá Aham. formado, já tá lá dentro. Ok. Eu acredito que aquilo só veio para potencializar o que já existia lá dentro. Uhum. Então tem muita gente que às vezes, de forma intencional também, pessoas que estão próximas de nós, a gente entrega um poder a ela e vê ali o que vai acontecer, um cargo, uma posição, uma promoção financeira, seja o que for. Exatamente. E depois você acaba vendo, algumas pessoas permanecem como estão e até melhoram. Porque ele é a essência dele é Exato. aquilo. Então, eu tive recurso financeiro, agora ficou melhor, porque eu consigo resolver outros problemas, então eu tô até mais em paz. Uhum. Eu consigo tratar melhor ainda as pessoas. Agora uma coisa que eu E outros não. uma coisa que eu entendi muito sobre o dinheiro, Júnior, é que o dinheiro ele aparece mediante a proporção da Você sua semeia. necessidade. Também. Também. Né? Ou seja, se você tem um projeto de 1 milhão e literalmente você consegue visualizar esse projeto e começa a agir, ele aparece. Também. Mas é o seguinte, pastor, eu acredito que se você não tem semente na terra, é difícil isso daí acontecer. Mas eu acho que quem não tem semente na terra, nem projeto tem. Eu já vi algumas pessoas que até têm alguns projetos, o cara ele sonha bastante. Mas aí Na hora de executar a chamada ação. transbordo, ação, o cara ele se retrai. Uhum. O que acontece? Os projetos morrem. Ok. Porque a semente não germinou, não morreu. não Então, floresceu. eu tenho 5 conselhos na minha vida, que eu tenho ele posto como principal na minha vida mesmo. Inclusive, eu vou fazer um quadro grande dele para ele ficar na minha casa, na Legal. entrada. São 5 princípios fundamentais na minha vida, e vou passar para você ir de graça. Ó. O primeiro é Deus como primazia. Com certeza. Está acima de tudo e de todos. De todos. Não é Deus em primeiro lugar, Sim. porque há muitas vezes as pessoas falaram para mim, põe Deus em primeiro lugar. Se eu falar Deus em primeiro lugar, eu tô nivelando Deus com Com coisa. o resto. Então a primazia
ela é, no número, é o zero. É o antes do um. Uhum. Entendeu? Então, tenha Deus como primazia. O segundo princípio é seja o exemplo da sua família. Se é um marido, que seja o exemplo. Se for a esposa, que tem esposa que não tem. Se for irmão, seja o exemplo da tua família. Seja o José da sua família. Claro. Entendeu? Aquela pessoa que é capaz de perdoar, de restaurar, de governar, de dominar. Então, seja o exemplo, que é o segundo. O terceiro, tenha mentor. Você não consegue, em momento nenhum, esse que você acabou de falar. Ou seja, a pessoa até tem um projeto, mas não sabe semear. É. Ele até sabe semear, mas não tem projeto. Para isso eu preciso de um mentor. Sim. Olha, eu estou fazendo isso, mas o que que me falta fazer Qual aqui? direção que você me dá? Qual direção que você me Próximo dá? passo. Entendeu? Exato. Então tenha Deus como primazia, seja exemplo da sua família e Tem um tenha mentor. um mentor. O quarto princípio é faça perguntas. Entendeu? Essas perguntas não têm que ser literalmente para os seus mentores. Pode ser Tem pra que ser, você mesmo. pode ser para você mesmo. E a primeira pergunta que você faça é para você. Eu tenho o que eu quero? O que que eu posso fazer para adquirir? Eu preciso quebrar princípios? Exato. Eu tenho que fazer de tudo para ter tudo? Exato. Então, ou seja, faça a pergunta. E por último, entrega mais do que o prometido. Exato. Então, esses 5 princípios eu estou carregando para a minha vida. Eu quero dar mais do que aquilo que eu prometi, eu estou fazendo pergunta, eu quero ter um mentor, eu quero ser um exemplo da minha família, tendo Deus como primazia. Então, ou seja, a semente, ela é extremamente importante, Júnior, e uma das coisas que eu tenho pregado bastante, é uma contramensagem. Incrível que pareça que eu nunca achei que eu pudesse chegar lá. Legal. Uma coisa é pregar a mensagem, que muitos têm pregado, outra coisa é recodificar, porque a mensagem que foi pregada é: Deus vai te abençoar em qualquer lugar que você estiver. E isso é mentira. Porque não vai. Porque Deus não tem obrigação de abençoar o peixe no jardim. É. E nem a vaca dentro do rio. Eu preciso de saber quem eu sou, o território que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, da maneira que estou fazendo, porque senão eu não vou ter o resultado desejado. É. Se você pegar um pé de manga e trazer para o Alasca, o pé de manga vai se lascar. Exatamente. Ou não? Vai. Aí qual que é a ideia? Não vai florescer. A bênção está em você. É verdade. Isso é verdade. Só não vai ferir os princípios e ir para lugares que Deus não te chamou para estar, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo são chamados seu propósito. Né? E se o seu propósito, de repente, não é estar, sei lá onde. Por exemplo, aqui um brasileiro. Tem um brasileiro aqui, eu vi reportagem, que está morando em barracas. Pois é. Eu lamento. Há 20 anos que ele está aqui. Eu me pergunto, do fundo do coração, era para esse cara estar aqui? Morando na rua, com mendigo? Porque tem gente que nunca era para estar em Portugal. É. E tem gente que já deveria estar aqui em Portugal há muito tempo e não está. Exatamente. E outros que já era para ter voltado e ainda não voltou. Exemplo, você tem uma empresa, Perfect Ram, Sim. que é o martelinho de ouro. Exatamente. Talvez a mais reconhecida aqui no Portugal. Como é que está o ranking dela hoje? Eu posso dizer que hoje nós estamos muito bem posicionados no mercado que nós atuamos. Uhum. Não vejo aqui outras empresas que fazem o mesmo tipo de investimento a nível de conscientização Ok. do público, do que nós resolvemos, do que Qualidade. nós fazemos, a qualidade, a rapidez, a proporção que a empresa tomou hoje. Nós estamos em mais de 7 países, né, operando aí em mais de 7 Por que países. você não faz bola de tênis? O bola de tênis não tem muito a ver com aquilo que nós, né? Tá vendo? O propósito. Você achou, Exato. diz assim, eu vou trabalhar no martelinho de ouro. Exato. E Deus te enriqueceu com O isso. tira-moça, né? Tira morsa aqui. Né? Que a Perfect Ram você pode. Marcos, se puder depois. Coloca o arroba aí, Marquinhos. Que Joga, a galera... joga aqui na tela aqui, ó. Joga na tela Perfect Hammer. Perfect Ram para eles entenderem aí. Aqui em Portugal são 4 unidades, né? Depois temos a Perfect Hammer Internacional, onde a gente opera em outros países. E eu acredito que nós estamos muito bem posicionados, pastor. Até porque a própria demanda de trabalho, a própria influência dos clientes, eles passam muito a palavra, né? Eles indicam muito e a gente tem uma recorrência aí de pessoas e tem sido um negócio muito legal. Nós temos aqui a Perfect Ram. Temos aí, você pode seguir ela aqui nas redes sociais, Exatamente. né? Pode ver todos os trabalhos que é feito, os materiais que são vendidos, os cursos que são
Disponibilizados aí. disponibilizado, né? É um trabalho de excelência que não só tira a morsa, mas também faz em outros tipos de trabalho, né? Detalhe, Detalhe, lavagem, lavagem. exatamente, correção de Tem também pintura. uma película que você, Que a tipo gente cerâmica, né? exatamente a cerâmica que nós aplicamos. O Que é, senhor tem entendido, hein? O senhor andou né? vendo as coisas lá, legal. Então, existe aqui uma higienização, porque Restauro de óticas e tudo mais. exatamente, é uma higienização dentro do próprio carro que fica top. Então, olha, você vê Exatamente. como é que era a lente, depois como que fica, Exatamente. outro nível, outra forma, outro. Ele trata, na verdade, o seu carro com carinho e com muita responsabilidade, Com certeza. né? Então, é um trabalho espetacular. Mas aí você é esse peixe dentro da água. Dentro da água, porque o peixe fora da água ele não vai Quando prosperar, né? você vê assim um amassado, eu penso em trocar a peça. E o Exato. que você vê? Em reparar ela e deixar ela perfeita. Olha que Num diferente. tempo rápido e num valor acessível, gerando valor para o cliente. Eu ganho, de alguma forma, João Carlos, eu ganho dinheiro dando palestra, vendendo livros, mentoreando. Legal. Você já é trazendo de volta a vida para o carro Exato. daquilo que estava danificado. Então, ou seja, qual que é a ideia? A ideia é: Deus vai te abençoar porque Deus abençoou José no Egito. Tá, mas José estava programado para ser um Aquilo era uma governador preparação, né? de Deus. Ele estava sendo preparado para aquilo que viria depois. Depois. Então não dá para fazer. Isso não é generalizado. Porque o que eu entendi? As pessoas falam assim, não, que aonde você pôr a planta do teu pé, o Senhor vai te abençoar. Sim, mas qual bênção? Porque a bênção do sol, a bênção da chuva, a bênção natural, todo mundo Todo tem. mundo Onde é que tem. você estiver, você vai ter ela. Exatamente. Do oxigênio. A bênção, sim. Mas a financeira, ela está num lugar específico. Condicionado a alguns fatores, né? Tá. O ouro não está em qualquer lugar. É. O diamante não está em qualquer lugar. Então, as pessoas precisam de recodificar que a minha bênção, ela é condicionada e geográfica. É. Ela não está em todo lugar. Por que você não vai fazer, por exemplo, a tira-morsa em Arábia Saudita? Acho que não convém. Nesse exato momento não convém. Por Hamas, estão soltando muita bomba, massa muito carro. Não convém, não convém. Por quê? Porque está condicionado ao local, a um povo, a um Se público. errar o local, né? E a gente vê isso no Antigo Testamento, né? Abraão e Ló estavam ali e de repente a coisa não estava fluindo. Não Teve estava que fluindo, tem separar. que separar. E o incrível que pareça é que quem foi para as colinas prosperou mais do que quem estava nos campos. Isso quer dizer o quê? Que o lugar ele Dele era aquele. aponta para o lugar específico, né? Para você ter uma exponencialidade de recurso, de bênção, para você ser alcançado com favor, né? Que o favor é algo que está além de você simplesmente ser abençoado. Então, e Deus dá uma promessa para Abraão. Olha, se você para a direita para a esquerda percorre essa terra, o seu comprimento e a sua largura eu te darei. Agora eu te pergunto, se Abraão tivesse ficado sentado no mesmo lugar? A promessa de Deus é que ele percorresse, Exatamente. que ele corresse ela. Envolvia uma ação. Envolvia né? uma ação. Deus já tinha feito a parte dele. Agora, Exatamente. para o processo ser concluído, exigia a participação de Abraão. E a gente precisa entender isso, né? A fase mais importante que eu falo assim, que dou uma comparação para as pessoas entenderem, é o seguinte, Júnior. Vamos fazer aqui uma comparação. Nós vamos pegar aqui o gelo, né? Vamos pegar uma batata, um ovo e uma pedra. Esses 4 componentes, tá? Vamos pegar uma bacia grande com água fervendo. E nós vamos jogar esses componentes tudo dentro dessa água fervendo. Ninguém vai ficar mais do jeito que tá. Primeiro já começa a mudar, muda do ambiente. Mudou tudo. Mas o que vai acontecer com o gelo? Derrete. Ele já desaparece. Rápido. O que aconteceu com a batata? Cozinho. Esmolece. Amoleceu. O ovo também endureceu. E a pedra aqueceu. O ambiente é o mesmo, a pressão é a mesma, o resultado é diferente. Porque cada um está preparado para estar num ambiente então, diferente. Deus não vai me abençoar em todo lugar que você está. Porque a minha bênção, ela é geográfica. Ela está condicionada ao lugar. Aí vamos mudar agora o ambiente.
Nós vamos pegar os mesmos componentes e vamos levar para o gelo, para o Alasca. O que vai acontecer com o gelo? O gelo você pode fazer casa, proteção lá no Alasca. É uma grande quantidade de gelo, você pode fazer proteção. Mas o que vai acontecer com a pedra? Vai esfriar. O que vai acontecer com o ovo? Vai endurecer Congelou. os dois vão congelar. Tanto a batata quanto o outro. Vamos mudar de território. Vamos colocar um pedacinho de gelo debaixo da galinha. Vamos colocar batata debaixo da galinha. O que vai acontecer? O ovo vai gerar vida. E o resto é só se aquecer. Vai derreter na a batata vai criar uns pontozinhos de rama, porque o calor vai fazer ela, vai crescer, mas não vai dar em nada, vai acabar. A pedra vai ficar só quente. O único que prosperou debaixo da galinha? O ovo. Vamos pegar agora e colocar debaixo da terra. O ovo apodrece, a pedra fica na temperatura da terra, o gelo desaparece. E a batata gera fruta. Ambiente, porque são 4 ambientes só. Exatamente. Vou levar para o muro. A pedra vira proteção. Edificação, mata gigante, vira uma arma, quebra um vidro, mata a pessoa. Exato. Então, é provado que você não vai ser abençoado. E eu vejo as pregações, vai, meu irmão, Deus vai te abençoar, porque a bênção está em você, e aonde você estiver, não será. Você não terá recursos financeiros se você estiver no lugar errado. Porque a pior coisa que tem é o idiota com iniciativa. Ele mata todo mundo. O idiota com iniciativa, ele pode prejudicar uma nação inteira. Tanto que você vê os presidentes acabando com tudo. Por quê? Infelizmente. Um idiota no lugar errado. Correto ou não? Sim. Então significa que você tem que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa junto das pessoas certas. Né? Porque as pessoas também, elas têm o poder da influência. Né? E você é a soma, o resultado das pessoas que você convive. E, por exemplo, eu comecei a escrever um livro depois de conviver com o senhor, que já tinha 12 na altura. Nós temos aí o livro. Cadê a imagem do livro aí, Marcos? Inclusive, o livro foi um negócio poderoso, professor, e eu atribuo, né, a escrita desse livro. Aqui, ó. Vencendo os meus limites. Tá. Olha aí, o escritor. E esse livro aí, eu tinha uma ideia de como escrever um livro que era totalmente complicada, difícil. E depois, convivendo com o senhor, você me passou os gatilhos, o tal do mentor, né? Como deveria fazer, não era? Cara, e simplificou. E o senhor não sabe, eu já terminei o segundo, né? A gente vai publicar ele em breve, já tá pronto. Ok. E também só trabalhando nos pormenores. Exatamente. E já tem o terceiro. Já alinhado. Já tá, inclusive, já tá todo falado, tá? Ou seja, então tem um tá pronto. Mas alguns não sabem dessa técnica, que é tão simples, né? Simples demais. E como eu tô aqui com o senhor aqui pode mencionar bem. E na minha cabeça que era muito complicado, era difícil, como é que ia ser, eu só precisei começar. Exatamente. E depois, estando com a pessoa certa, que já tinha passado esse processo, que é o mentor, exatamente, aí a coisa aconteceu. O negócio que eu tava tentando escrever há 3 anos, e em 3 meses ele aconteceu. Desde quando eu comecei a escrever ao publicar. Foi em 3 meses. Exatamente. O desafio nasceu e tem muita gente impactada. Pra o senhor ter ideia, todos que eu trouxe para Portugal acabou. Já acabou. Ontem eu tive palestrando no evento em Braga e infelizmente eu não pude levar nenhum porque tinha terminado. Isso às vezes é um choque pra gente, né, cara? Exatamente. Caramba, tá faltando o meu material aqui. E aí agora eu já tô me movimentando para trazer uma segunda remessa para cá, porque a gente imprimiu ele lá no Brasil por causa da qualidade, outras coisas, nunca que não tenha, mas foi muito mais acessível para nós lá, até financeiramente falando. E aqui pela bio dá pra gente pedir esse livro ou não? É assim, ó, pela bio, o que você vai fazer? Você pode mandar uma mensagem para mim lá no direct, né? Ok. Mensagem. Normalmente o que eu faço? A pessoa coloca lá o endereço dela, a morada, e a gente faz o envio em qualquer lugar do mundo, tá? Tanto aqui na Europa quanto no Brasil, em qualquer lugar. Nós enviamos. E o segundo livro que nós vamos publicar é sobre network. E ele tá pronto já. Tô aqui fazendo um spoiler e em breve a gente vai ter... Com certeza. E eu entendo, não sei qual que é o formato que você entende de network, mas eu aprendi um network bem interessante, Júnior, que era o seguinte, o network, geralmente, que se usa fora, ele quer aproximar de você para saber os contatos que você tem para me projetar, porque network é uma rede de trabalho, rede de contatos. E eu penso de um network diferente. Eu quero aproximar de você e pensando, como eu posso te ajudar? Também. Porque isso é gerar valor primeiro. Exatamente. Para fazer um bom networking, você primeiro precisa entregar.
entrega, serve. Exatamente. Aí depois é automático, vai acontecer. E se não acontecer, tá tudo bem. Por exemplo, eu não, Porque as pessoas são muito interesseiras, né? eu não consigo chegar em uma pessoa importante. Não, não que eu não consigo, eu consigo o que eu quero, mas dentro de mim já está um gatilho de nunca chegar perto de uma pessoa que eu considero mais importante do que eu, de mão vazia. Não dá. Seja ele, não é ser pastor, porque às vezes só titularam isso como profeta, mas ali é uma chave, Lógico. né? Uma chave que você Vai abrir a porta. que vai abrir porta. Se de caso aquela pessoa, mesmo que ela não te faça nada, mas dela lembrar de você por aquilo que você fez, já é um bom resultado. Já. É uma lembrança que você vai conquistando no decorrer do tempo. Então, conheci a pessoa, legal, mas não fizemos negócio nenhum. Beleza. Mas ele me deixou essa lembrança aqui, me deixou essa caneta de ouro, me deixou Seja o que for. seja o que for, que é importante, um vinho, algo interessante para essa pessoa, entendeu? E isso já vai gerando valor, porque talvez naquele momento não fez com ele, mas por ele falar com alguém já pode dar um Já contato, pode. tá? Então, quando eu chego na pessoa, primeira coisa que eu quero é ser canal de bênção para essa Servir pessoa, essa pessoa, né? servir essa pessoa, para depois, então, a gente poder falar de outras situações. Por quê? Claro. Porque reis trocam presente, Presentes. né? Sim. A rainha de Sabá chegou oferecendo, porque ela queria ouvir só a sabedoria, mas já chegou dando presente. Então, Verdade. isso é algo muito interessante. Pretende lançar o livro quando? Tá previsto para ser lançado agora em fevereiro do ano que Uhum. vem. Em fevereiro Ok. vai ser lançado. Ok. Né? Já tá em fase de diagramação e fazendo tudo que tem que ser feito lá. Em fevereiro nós queremos fazer um evento aqui em Portugal e lançar esse livro lá. Muito bom. Então, independente disso ou não, se o evento acontecer ou não acontecer, que estamos vendo a melhor data, pode ser que seja ou em fevereiro ou em março, mas em fevereiro o livro vai ser lançado. Certo. E é bom porque não há limite para escrever livros, Não está há. escrito em Provérbios, Não há. né? Eu já escrevi 17, lancei 16, e agora estou escrevendo um livro que eu acho que vai ser um dos livros muito interessante, que é um livro As 147 Leis da Prosperidade. Uau. E esse livro é um livro caro, né? No Brasil ele vai custar R$ 500 Uau. e aqui 100 euros. Aí a pessoa fala assim, mas esse livro aí, pastor, é muito caro. Pois é, quando você virar o livro, atrás vai estar escrito, esse livro não é para pobre. Aí a pessoa fala assim, mas como é que vai fazer as pessoas que não têm recurso? Junta 10 e compra o livro. Exato. Já muda a mentalidade. Ou se não, te vendem 12 vezes. Claro. Mas muda a mentalidade. Esse livro da prosperidade eu não vou vender barato. Porque um aqui está me custar quase um ano para fazer esse livro. E está me gastar muito, muito, muito tempo. E esse livro terá 576 páginas. Uau. E é um Grande. livro grande, alto, capa dura, todo feito em dourado. Então é um livro de luxo. Muito bom. Muito, né? Com vários insights lá para você aprender muita coisa. Muito, que são as leis que Deus deixou estabelecidas. E se você quebrar ela, não prospera. Pronto, acabou. Deus não está preocupado com isso. Se tem uma coisa que Deus não está preocupado com a gente, é o tanto de dinheiro que nós vamos ter. Porque ele é dono de todo ouro e toda prata, não faz sentido ele preocupar com essas coisas, né? Não é verdade? Embora falava muito sobre isso na Bíblia, né? Uma das coisas que mais se fala é sobre recurso financeiro, sobre dinheiro, né? Jesus falou- Até mais do que sobre salvação, né? Não, eu falei uma coisa um dia e um pastor não gostou. Né? Alguns pastores não gostaram. Mas Jesus não pregou salvação. Não tá. O versículo mais próximo que fala sobre salvação é dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então tá mostrando o caminho da salvação, certo? Sim. Mas ele nunca disse assim: ó, você tem que me aceitar como Salvador. Não tem. Ele pregou o reino. E antes de pregar o reino, ele disse: arrependei-vos. Então ele pregou arrependimento. Sim. Foi ou não foi? Sim. E Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Agora, a salvação, você que tem que reconhecer que ele é. Não sou eu ficar anunciando que ele. A pessoa tem que desejar. A salvação Exato. é algo que deseja. Engraçado, por que os muçulmanos não pregam? Por que os judeus não pregam o judaísmo? Os judeus nunca convidam você para ser judeu. E nem para ser judaísmo. E outro detalhe, se você quiser ser um judeu, você vai ter que desejar, você vai ter que pedir e eles ainda vão analisar se aceita ou não. Porque se você tiver alguma
situação com terrorismo, jamais vocês vão aceitar você ser judeu. É. Então, ou seja, nós não. Nós queremos empurrar Jesus de goela abaixo e olha o tempo que nós usamos. Vamos fazer apelo. Gente, o que é um apelo? Você está apelando para a pessoa aceitar o Salvador. Algo tão precioso que você quer às vezes enfiar a goela abaixo, né? Então a pessoa tem Então, que na verdade, desejar isso. é. Todo mundo deseja um diamante. Numa linguagem geral, né? Um diamante. Deseja E a muito salvação é dinheiro. muito mais preciosa do que isso. Muito mais, Júlio. Ou seja, teria que ser algo desesperador. Eu quero, né? E nem precisava de alguém pregar. Exato. Eu quero esse Jesus, eu quero esse. Então, quando eu falei assim que ele não prega sobre salvação, é porque quem anunciou que ele era o Salvador era o anjo. E ele será o Salvador. Jesus nunca pregou dizendo, vocês têm que me aceitar. Né? Então, agora sobre oferta, Muito. foi mais que Jesus pregou. Porque o reino de Deus é semelhante à semente. O reino de Deus é semelhante ao homem que saiu para pescar e pegou muito peixe. O reino de Deus é semelhante ao homem que comprou uma pérola. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma vinha. Não tem dinheiro para pagar imposto, vai ali, abre a boca do peixe, pega lá e Pega lá. dá de César o que é de César, de Né? Deus o que é de Deus. Júnior, para nós já caminharmos aqui para o fim, você tem algum plano ou alguma ideia ou algum conselho para uma pessoa se enriquecer mais na vida financeiramente? Qual que é o que você indicaria assim? Olha, isso aqui é um bom plano, isso aqui é um bom conselho. Olha, segue por aqui. O que você diria depois de já ter esse resultado tão grande que você tem financeiro? Tá. Aqui dá pra gente falar para algumas classes de pessoas, né? Vamos começar falando para quem não empreende. A pessoa está Exatamente. começando agora. A pessoa está começando agora, vamos seguir aí o conselho do judeu, né? Ok. Primeiro, eu vou selecionar um setor, um ramo que eu quero aprender, que eu quero aprimorar, que eu quero empreender, que eu preciso aprender. Uhum. E aí eu vou trabalhar para essa pessoa. Eu vou aprender tudo que eu posso. Eu vou gerar valor. Eu vou entregar mais do que aquilo que me foi proposto entregar. Uhum. Eu vou me esmerilhar ali para poder entregar o melhor que eu posso. Dessa forma eu gero valor, eu adquiro experiência e agora eu crio um plano de carreira para mim mesmo. O que é um plano de carreira? Quem eu serei daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5? Onde é que eu estaria? E o que eu preciso fazer para chegar dentro dos meus objetivos? Então, eu acho que esse é um caminho para quem está começando agora. Uhum. Isso ela vai gerar valor, ela vai ter a oportunidade de aprender, ter contato ali com aquele setor. Imagina que você quer ter uma oficina mecânica. Então, o que você Ok. precisa fazer? Você precisa procurar um mecânico bem conceituado na cidade e, de alguma forma, gerar valor para que ele possa ter interesse. Você precisa ser notado. Então, desenvolve competência, aprende o que você pode aprender, fazendo cursos e seja lá o que for, e depois oferecer a sua mão de obra ali. Não em troca de um salário, mas em troca de uma oportunidade, porque a oportunidade ela pode te enriquecer muito. O salário vai te deixar preso e alienado. Agora, para aquelas pessoas que já têm um empreendimento, e eu percebo muito que tem muita gente que está travada, né? O cara ele está sempre ali naquele arroz com feijão e não consegue romper a barreira de faturamentos exponenciais. Está sempre ali Na sua, apertado. na sua função que você trabalha na Tira Morsa, há uma procura muito grande e falta funcionário? Ou não? Hoje, na verdade, falta funcionário qualificado. Funcionário tem muito. E Qualificado para é o ele que fala. qualificar, qual que é o caminho? O caminho é ele primeiro aprender a 100% resolver o problema. O que acontece muito no nosso setor, no nosso segmento? As pessoas estão em busca de ganhar dinheiro. Então ela não aprendeu a executar um trabalho com maestria, deixar 100% a superfície da chapa, sem a necessidade de pintar e sem que fique marcas e vestígios. O que eles fazem? Eles aprendem um pouco. É o suficiente já para ganhar algum dinheiro E sai fora. e ele sai entregando de qualquer maneira. Isso acaba fazendo o quê? Criando uma sociedade de profissionais mal qualificados. Uhum. Então isso Em média, atrapalha seria muito. quanto tempo para a pessoa aprender essa profissão, Júnior? Eu diria que para ela entender a profissão, porque eu aprender mesmo são alguns anos, né? Para você Certo. aprender aí e passar por vários testes e tudo mais. Eu acredito que entre 3 e 6 meses é um tempo bacana, se tiver um bom mentor. Já dá para ganhar a... Já dá para ele fazer aí um bom ordenado. Tá. Mas também não é uns cursos muito baratos, né, Júnior? Não é barato. Entendeu? Eu mesmo não ensino ninguém por menos de 30 mil euros. 30 mil euros para Não. aprender essa profissão. Não ensino. Se Uhum. tiver que ensinar, ensino pessoas que vão fazer parceria com a gente, Uhum. né? Por Pessoas um- que vão somar
conosco. Está alienado a nós? Não. Mas eu não vou gastar tempo hoje treinando uma pessoa para tornar um concorrente depois, e às vezes muitos deles inconsequente, porque a É pessoa. porque se fosse até mesmo para ensinar para que ele pudesse gerar valores e fosse um altamente profissional, o problema é que às vezes é aquilo que você disse, ele começa, acha que já é profissional E e aí acaba estragando a profissão, o nome, e né? aí prostitui o mercado, faz o negócio baixar o escalão, né? Por exemplo, nós temos uma tabela de preço, só que alguns colegas aí em outros lugares colocou isso menos da metade. Isso daí é ofensivo para nós, né? Acaba nos deixando numa posição um pouco constrangedora, porque é uma técnica, é uma arte, né? Quem realmente sabe executar essa técnica com maestria e investe os recursos necessários, custa muito caro, né? O equipamento hoje custa muito caro. Então você vê, nós temos vários equipamentos lá que custam um absurdo, e é tudo pago em dólar, em euro. E existe algumas indústrias no Brasil hoje, mas mesmo assim você precisa importar para cá, e são várias coisas, exportar, né? Então são várias coisas aí que você não pode é, achar que você aprendeu dali um ano e você já querer colocar a profissão no seu modo, no seu método. Isso não acontece, não pode Uhum, acontecer porque vai prejudicar o mercado. Inclusive aqui em Portugal nós tivemos vários problemas em relação a isso, né? uhum. Clientes que chegavam na loja e falavam, poxa, mas em tal lugar é metade do preço, né? Só que aí depois ia ver a qualidade e era Me- metade da qualidade. Se Metade calhar ou até menos, menos, né? até menos. Então isso aí é um pouco complicado. Então, para aquelas pessoas que querem desromper e quebrar a barreira do faturamento de milhões, por exemplo, eu acredito que essa pessoa precisa ter consciência do que ela realmente quer, criar um plano estratégico, né, e executivo, porque assim, hoje o que eu tive que fazer, pastor? Antes eu era totalmente envolvido no operacional da minha empresa. Ou seja, eu era o cara que abria a porta, que desamassava, que atendia o cliente, que fazia o orçamento. Eu tive que focar no estratégico. O que é o estratégico? Desenvolver ali estratégias para gerar crescimento para a empresa. Crescimento é financeiro, expansão é geográfico, tá? Uhum, Então, crescer é crescer em faturamento, expandir é abrir outras lojas. uhum. Aconteceu as duas coisas lá. Só que além disso, eu tive que ir pro executivo. O que o executivo faz? Ele marca reuniões, ele busca parcerias. Primeiro ele fez o estratégico. Onde é que eu vou buscar parceria? O estratégico tem que ser feito. Eu tive que sair da parte do operacional, ir para o executivo estratégico e fazer a parte estratégica toda, executar isso e depois ir para a parte de você marcar reuniões, de você ter que fazer coisas que às vezes não é o que você gosta, Tá, né? hoje o Júnior, além de estar com a Perfect Ram, o Júnior está com mais, com lojas, além Do Porto, nós temos, em Portugal são 4 unidades, né? Porto, Valença, Braga e Paredes. Depois nós temos a Auto Shop, que é uma loja de produtos, revende produtos para cuidar do automóvel. Nós temos o Hangar 747, que é uma loja de revenda de carros. Nós compramos e vendemos carros. Uhum, Temos agora a Perfect Place, que não temos rede social, que é uma empresa que nós compramos, reformamos e vendemos imóveis. Temos uhum, imóveis alugados, outros para venda e compramos também. uhum, Temos a DS Seguros, que é uma franchising. Adquirimos uma franchise que é intermediador de seguros para todo tipo de seguros. Nós temos lá também, tudo próximo uma da outra. E basicamente um ecossistema, né? Que exatamente. vai Mostrando que se precisa de andar por retroalimentando. esse mundo afora, né? E não só também na questão profissional, mas também na questão espiritual, né? Sim, com Porque certeza. você é evangélico, frequenta a Claro. igreja videira do pastor Rogério, é isso, Exatamente. né? Sua família está lá com a sua esposa, A a Gislaine, Gislaine, sim, os seus filhos, exato. né? Buscando Deus em primeiro Em lugar, primeiro lugar, não acima de qualquer colocando coisa, acima de qualquer coisa, de Deus tudo, como primazia, né? com certeza. Muito bem. Júnior, para terminar de fazer as palavras finais, eu faço sempre uma pergunta. Essa Boa. pergunta é uma pergunta, não é planeada. Então ela tem que ser mesmo do fundo aí do Boa. coração e vier. Manda bala. Que vier da cabeça vai sair. A questão é a seguinte: imagina que o mundo onde você já viveu 120 anos e você tem que ir embora e vai ter que levar tudo que é seu. Carro, casa, telefone, Vou ter que levar seus, tudo. tudo. A Rapaz, única coisa que vai sobrar, que vai deixar, porque você está no avião, nessa viagem, vai embora. Você vai morrer e vai explodir e vai acabar tudo. Mas vai ficar na tua mão uma caneta, né, e um caderno para você deixar 3 conselhos.
Esses 3 conselhos que você acha que é extremamente importante para a tua vida e que também é importante para a sociedade. Então, você estaria pronto a escrever. E a pergunta agora que se faz é: quais seriam esses 3 princípios ou os 3 conselhos que você deixaria para Para as as pessoas. pessoas, seus filhos, gerações que viriam? Primeiro conselho: nunca quebre um princípio. Ok, O que é um princípio? Tudo aquilo que Deus estabeleceu. ok, Até o 7º dia, a gente precisa ter claro essas coisas dentro de nós. Não dá para você querer prosperar quebrando princípios. É perfeito. impossível. Segunda coisa, e o senhor já mencionou isso. O fato de não quebrar princípio já diz que você tem um certo respeito a Deus. Mas eu coloco em segundo lugar você colocar Deus acima de qualquer coisa. Uhum. Uma vez eu fiz uma lista e as pessoas perguntaram para mim assim: ué, mas e onde é que está Deus? E eu coloquei algumas prioridades. Eu falei: Deus é o todo. Só que além de Deus ser o todo, ele está acima de tudo. De tudo, Portanto, primazia. Deus não tem que vir em primeiro lugar. Então, Deus ele tem que estar acima de qualquer coisa. E o terceiro, Deus acima de toda coisa, não quebra não princípio. quebra princípio. E o terceiro conselho que eu colocaria é você fazer o máximo de network que você puder. Uhum. Tenha relacionamentos com várias pessoas, troque ideias, seja uma pessoa aberta a novas opiniões, frequente novos lugares. E com certeza, eu tenho absoluta certeza que com esses 3 conselhos, qualquer pessoa, ela pode Poderia, prosperar poderia prosperar muito, muito na muito, vida. muito. Pronto. Então aí já fica uma dica, né? Que essas é muito importante eu fazer essas perguntas para as pessoas. Eu não falo para essas pessoas que vou fazer essas perguntas, Legal. para que ela possa fluir mesmo dentro de cada um. E nós estamos falando sobre dinheiro e família, a importância de ter, né, dinheiro e família, a importância de ser bem-sucedido, né? E agora eu deixo aí as considerações finais do Júnior, Boa. agradecimento, contato, redes sociais e mandar beijo para a família. Então, pastor, eu quero agradecer o senhor, né? A equipe aí, o Marquinho, um cara que gerou muito valor nas nossas empresas lá. Deixou saudade, o Marquito. E isso é muito bom, né? Quando a Exatamente, pessoa ela sai ela deixa ali é, aquela saudade. Porque já pensou, o cara tira férias e ele não faz falta. Isso quer dizer exatamente. que ele. Não sei se faz sentido continuar com ele ali. Então, eu quero agradecer ao senhor e a equipe. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela esposa que tenho. Eu jamais teria chegado aqui se não fosse a esposa que eu tenho. Uhum. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu atribuo muito o nosso sucesso, tudo aquilo que fizemos, à esposa que eu tenho. E depois, a galera que quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos aí. Eu tenho um Uhum. projeto que é Escalada da Prosperidade, onde o desejo é fazer com que as pessoas elas prosperem em todas as áreas da vida, né? Tem várias lives que eu compartilhei sobre alguns gatilhos, alguns drives que eu tenho utilizado na minha vida de forma prática, né? Como gerenciar recurso, aprender a dizer não e várias outras coisas, vários temas que a gente compartilhou aí. Portanto, quem segue o senhor quiser cair para dentro lá e acompanhar nosso trabalho, vai ser um prazer. E Uhum. quem quiser conhecer esse livro, é só mandar um direct para nós que a gente envia para qualquer lugar do mundo. Então Perfeito. é isso. Muito Tá aí obrigado a deixado o todos. recado. Marcos, descobriu qual sal nós compra? Sim, Porque ficou essa ponta para fora. Ficou a ponta aí é do isso sal. aí. O senhor mede 2 quilos. Então eu acertei. Então eu acertei. Eu falei, A pessoa, não uma casa. Pessoa. Sim. pois é, mas então até que eu É, mal 6 meses exato. para comer 1 quilo de Por dia. Tem ok? gente que come mais, tem gente É. que come menos. Então quer dizer que eu e a minha esposa nós comemos 2 quilos de sal por cada 6 meses. Exatamente, exatamente. Porque tinha ficado essa ponta aí e não poderia deixar. E no meu caso eu como menos ainda, que eu não sou muito chegado no Eu sal, não. também não sou muito Eu chegado como ao sal. menos. Mas falando aí do sal, que é uma coisa interessante, que eu acho que o sal ela é igual a amizade, né? É, É igual amigos na casa. E a Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Não está demais na casa do amigo para que ele não se enfade. Então, exatamente. sal demais fica ruim. Azeda a coisa. Mas também você não pode ausentar tanto do amigo como o sal, É, porque porque senão você fica perde sem o sabor. graça. É, perde o sabor. Então tem que ter aquele equilíbrio É, da a dosagem amizade, certa. da dosagem. E o dinheiro é muito fundamental. Gente, na nossa vida, para ter esse equilíbrio, né? Nós vamos falar de outros assuntos, nós vamos ter novos convidados. Eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi isso dentro da minha vida. A maneira
Aonde você visita, muda o seu pensamento. Então, se você só visita lugar pobre, só come coisas ruins e só tem amigos ruins, seu pensamento vai ser em volta disso. Exato. Se você pensa sobre dinheiro igual o seu pai pensava, você vai ter o resultado que o seu pai tinha. Dinheiro não nasce em árvore, todo rico é ladrão, não foi feito de dinheiro. Esses pensamentos vão te levar à pobreza. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, pensa sobre dinheiro de maneira diferente, não deixa o dinheiro mudar você, com certeza muita coisa muda em sua volta. Absoluta. Júnior, muito obrigado. Eu que agradeço. Falamos aqui com o empresário João Carlos, pai de família, homem abençoado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa abençoar seus funcionários, os seus parceiros que estão com você Verdade. no mundo todo, né? Com Tem vários certeza. parceiros que eles possam olhar para você e ter uma referência como um grande homem de Deus, um grande pai de família e também um grande patrão. Que Deus possa abençoar a tua Muito vida. obrigado, pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo podcast.